Estamos Bom ao dia. vivo. Meu nome é Grace Eubank, estou como diretora secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. Em nome do nosso presidente, Márcio Antoniassi, sejam todos muito bem-vindos. O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná nos presenteou, né, com uma série de lives, assuntos muito importantes, né, para que os farmacêuticos se atualizem, assuntos muito relevantes, importantes, né? Então, as lives iniciaram dia 16 de janeiro, irão até o dia 28 de fevereiro, né? Então, hoje nós temos a live com as farmacêuticas da estética, gestão de risco em clínicas de estética. Então, muito obrigada, Carla Coral, muito obrigada, Débora Rodrigues, né, por terem aceitado o convite aí de serem as nossas palestrantes de hoje, né, e precisamos realmente comemorar aí, né, com muito assunto científico, compartilhamento aí do nosso dia a dia, né, só assim nós nos tornamos cada vez mais fortes, não é mesmo? Então, muito obrigada, meninas, e que nós tenhamos aí uma ótima live. Muito obrigada a todos. Obrigada, Grace. Obrigada. Só deixa eu colocar a apresentação aqui para a gente começar se apresentando. Estão visualizando aí tudo certo, Débora? Tudo certinho, Carla. Tá. Então, primeiro, parabenizar todos os nossos colegas farmacêuticos, né? Que essas lives já são em comemoração ao nosso dia, que foi dia 20 de janeiro. Parabéns para nós. Eu trouxe aqui a apresentação. A doutora Maiara não pôde estar conosco hoje, porque está em viagem. Senão ela estaria participando também conosco, mas deixei aqui o arroba dela, se alguém quiser conversar com ela depois, e a apresentação dela também está aqui. A doutora Débora. Débora, quer se apresentar? Sim, obrigada, Carla. Bom, eu sou farmacêutica desde 2012, farmacêutica esteta desde 2018. Sou responsável técnica da Clínica Esbelt, em Curitiba. Sou mentora de cursos VIPs, membro do grupo de trabalho técnico de estética do CRF Paraná. E já tenho aí, né, bastante bagagem aí na estética, cursos nacionais, cursos internacionais. Então, me sinto preparada, né, e honrada de estar aqui fazendo parte do grupo e passando essa minha experiência a todos que queiram ingressar nessa área, né, todos que estão nessa área, eu me coloco à disposição. Obrigada, Débora. Eu trouxe aqui a minha apresentação e eu procurei manter o meu currículo mais voltado para o assunto que a gente vai falar hoje, que é a gestão de risco. Então, eu trouxe aqui a minha pré-formação na área de estética, né, que eu sou farmacêutica bioquímica, tenho habilitação em estética, mas também tenho micro em gestão executiva na área de saúde, tenho um histórico aí de auditoria, né, em laboratórios de análises clínicas, hospitais, ainda sou auditora do DIC, a avaliadora da ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, e faço parte do Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde. Então, eu pensei em trazer nessa live o assunto gerenciamento de riscos, justamente para trazer toda essa experiência que eu tenho nessa parte de segurança do paciente, tudo isso para a gente agregar na estética, que eu acho que isso é muito importante. E hoje eu sou, então, sócia proprietária da clínica de estética Maris Skin, junto com a minha sócia, doutora Tiziana. Dou cursos também na área de estética e consultoria para algumas clínicas aí de estética. E hoje faço parte já, acho que desde 2021, do grupo técnico de trabalho em estética. É um prazer, né, poder ajudar nesse grupo de trabalho, porque a gente sabe que a área da estética ainda está em construção e a gente precisa vencer muitas batalhas, né, Débora? Sim, com certeza, todos os dias. Então, eu trouxe aqui para a gente esse assunto, gestão de risco em clínicas de estética. O que é o gerenciamento de riscos, né? É o processo que a gente tem de identificar, analisar e controlar, ou ao menos minimizar os riscos de um negócio. Nesse caso, o nosso negócio, que é a nossa clínica de estética, centro de estética, ou seja, apenas o consultório, né? O que eu tenho de experiência em relação a isso? As empresas maiores, normalmente, elas têm um departamento para cuidar do gerenciamento de risco.
Eu mesmo, lá no início da minha carreira, já fui analista de risco hospitalar, então eu trabalhava dentro de um hospital somente avaliando risco. É claro que a gente não espera que dentro de uma clínica, né, de um centro estético, a gente vai ter esse profissional. Pode ser que um dia a gente chegue lá, né? Mas para isso precisa ser uma grande empresa, até porque isso demanda custo e tal. Então, eu achei interessante trazer esse assunto, né, para nós, porque nós vamos acabar sendo nossos gestores de risco. A gente não vai ter um profissional para fazer exclusivamente isso, então é bom que a gente aprenda, entenda quais são os riscos e vá utilizando isso no nosso dia a dia. Esse slide aqui é padrão do CRF, né? Eu vou ler ele para vocês, que esse conteúdo ele é de exclusiva responsabilidade dos autores, tá? E não representa necessariamente a opinião do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná sobre esse assunto em específico, ok? Vamos começar, então, falando sobre o gerenciamento de risco em clínicas de estética. Bom, a primeira parte de qualquer gerenciamento de risco é você conseguir definir dentro da sua atuação, né, da sua clínica, do seu consultório, quais são os macroprocessos, né? Quais são aqueles processos que eu vou ter lá desde o alô, né? Desde quando eu falei a primeira vez com o cliente, ou desde já de que eu estou pensando em montar a clínica, às vezes você já tem que estar pensando nessa questão do gerenciamento de risco. E buscar, então, ferramentas para você conseguir fazer as análises, né? E ferramentas para você conseguir fazer o gerenciamento. Eu não pretendo aqui me ater a essas ferramentas, e eu dou a sugestão, já pela minha experiência, de vocês usarem as ferramentas mais simples, né? Eu digo assim que antes o feito do que o perfeito. É melhor você começar por algum lugar, ter uma ferramenta mais simples, mas começar a entender o processo, do que já querer começar com muita ferramenta de análise, que às vezes vai se complicar, e daí você vai ter que se aprofundar muito para conseguir colocar alguma coisa em prática. E eu vejo que isso às vezes não é necessário. Então, eu recomendo sim que utilize. Eu coloquei aqui ferramentas simples, tá? Para fazer análise, como o brainstorming, onde você consegue, se você já tem uma equipe, sentar com essa equipe, né? Discutir sobre colocar os problemas, entender quais são os grandes, né? Os macroprocessos da empresa, definir aí um fluxograma, uma coisa mais simples. E ferramentas para o gerenciamento disso, né? Porque assim que você identifica esses macroprocessos, você precisa aprender que você tem que estar sempre olhando para eles, para você ver o que você pode evitar, né? Porque no gerenciamento de riscos é muito isso que a gente faz. A gente olha para o processo, analisa ele e vê onde você pode interferir para evitar o erro, né? E corrigir e fazer esse gerenciamento. Então, coloquei aqui algumas ferramentas mais simples para a gente conseguir aí manter um acompanhamento. Eu aqui na minha clínica, vou ser bem sincera para vocês, eu uso bem esses que eu coloquei aqui, o brainstorming, que é o quê? Eu costumo fazer reuniões com a equipe, onde a gente identifica esses furos de processo, né? Que hoje eu já tenho um sistema instalado, então eu fico monitorando. O fluxograma, a gente já tem os fluxogramas, né, de macroprocessos e outros processos bem definidos, e a gente costuma bastante usar o 5W2H, que é uma ferramenta que me permite gerenciar tudo de uma forma mais tranquila e mais ampla. Você consegue ter uma visão geral. Eu coloquei aqui algumas perguntas que eu acho importante, tanto para quem já está estabelecido, com clínica, consultório, ou para quem pretende começar. Eu acho que essas perguntas são importantes, por quê? Porque elas vão nos ajudar a pensar em quais riscos eu tenho no meu negócio, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia. Que tipo de cliente que você quer atender, tá? Quais são as formas de captação do cliente? Escolha do local de atendimento, bairro, ambiente, volume de atendimentos, valores de procedimentos e qual experiência eu quero proporcionar para os meus clientes. Por que eu coloquei essas perguntas? Porque a gente tem que pensar assim. Hoje eu já identifiquei que os meus maiores, eu fiz uma classificação, quais são os meus maiores 3 riscos, tá? É o risco de imagem, o risco financeiro e o risco jurídico, tá? Então, você, inicialmente, olhando para essas perguntas e delimitando isso aqui, que seria mais ou menos um planejamento estratégico da sua empresa, você consegue ir percebendo
muitos dos riscos inerentes aos processos que vão estar alinhados com essas perguntas aqui, tá? Por exemplo, formas de captação do cliente. Você já pensou como que você vai captar o cliente para a sua clínica? Você vai captar somente por rede social? Como que estão as suas redes sociais? Se você vai captar somente por rede social, qual que é o seu posicionamento? Né? Você aparece lá como uma autoridade, você aparece lá fazendo só brincadeira, você aparece lá só mostrando sua vida pessoal, né? Ou tem somente foto de antes e depois. Isso tudo precisa ser pensado, tá? A escolha do local de atendimento, bairro, ambiente, né? O volume de atendimentos. Qual público você quer atingir? Quais vão ser os valores desse procedimento? Por quê? Se eu defino que eu vou trabalhar com um público, é tudo exemplo, tá, gente? Um público classe A. Adianta eu estar fazendo panfletagem no centro? Então, essas coisas precisam ser alinhadas, tá? Por que que eu digo isso? Porque aqui fica muito forte dois riscos muito evidentes. O risco de imagem, que é o quê? Você estar em busca de um perfil de cliente e não alinhando a sua imagem a esse tipo de perfil. Então, você vai agregar aí também o risco financeiro, que provavelmente você já vai quebrar antes de começar. Então, isso tudo é muito importante nesse sentido. Parar, pensar e analisar. O que eu quero, né? Qual a experiência que eu quero proporcionar para os meus clientes? Eu hoje, por exemplo, aqui na clínica, eu tenho acho que 30% de rede social e 70% de indicação. Mas meu foco sempre foi esse, foi foco na qualidade. Eu quero que o cliente que vem aqui, ele sinta uma experiência muito gostosa e que ele queira indicar para mais clientes. E muitas vezes eu ouço a minha cliente falando, nossa, doutora, eu amei e tal, eu já te indiquei para fulana, para ciclana, vai vir todo mundo aqui. É isso que eu quero ouvir. Então, a minha meta hoje é manter esse meu 70% de indicação e continuar com o meu 30% lá de rede social e outras formas de captação do cliente. Débora, quer fazer algum comentário? Débora? Desculpa, estava sem o microfone. Complementando tudo que você disse, com relação à indicação, é muito importante porque é um cliente certo, né? Ele abrevia todo aquele processo de quando, por exemplo, você capta um cliente na rua ou através do Google, né? Através do tráfego pago, aquele cliente que está em dúvida, que você não sabe de onde veio, você não tem certeza do que ele quer, existe o risco de você também pegar um cliente que só quer te ferrar. Né? Ou de você pegar um cliente que seja, às vezes vê que você está atendendo sozinha na tua clínica e vai lá para te assaltar, por exemplo. Né? Então, tem um risco pessoal. Como que você vai ter essa segurança na tua clínica? Né? Você vai deixar ela fechada? Você trabalha num prédio comercial? Né? Se você quer anunciar no Google, você tem que ter a sua própria segurança, você está colocando a tua segurança em risco. Né? Então, analisar esses pontos. E voltando só um slide lá sobre administração, né? Você falou lá do 5W, do 5W2H, daqueles processos ali de gerenciamento. Eu dou uma dica aí para quem está começando, entrar no site da Sebrae. Sebrae tem vários cursos, então você não precisa ser um administrador de empresa, apesar de que se for melhor ainda, né? Mas o Sebrae ele se direciona aí principalmente para os leigos. Exatamente. Então, voltando, né, a essa questão, a gente tem que ficar muito atenta, porque a gente pode já iniciar de uma forma não muito alinhada, né? Então, isso é importante. Eu falo aqui para vocês que, claro, eu hoje na estética, eu trouxe muito da minha experiência em outras áreas, então, para mim já é mais fácil, né? Mas eu gostaria que lá no passado alguém tivesse me avisado sobre isso, sabe? Eu tive que aprender meio que no dia a dia. Então, assim, eu diria que isso é uma parte bem importante do processo para quem está pensando em abrir e para quem também já está no negócio, parar e reavaliar. Né? Porque eu acho que nunca é tarde para você estar consertando, arrumando, adequando, e tudo isso faz parte do processo. Né? O empreendedor ele tem que estar apto à mudança, né? A mudança, a adaptação, isso tem que acontecer de uma forma natural, a gente não pode ficar engessado, né? Tem que estar sempre atualizando, sempre pensando no que está acontecendo.
não só na parte técnica, que eu acho que a gente tem muito disso, mas na parte de gestão, que é isso que a gente está falando hoje. Bom, falando ainda aqui, né, eu defini aqui, coloquei um resumão dos nossos macroprocessos, tá? Isso baseado num mapeamento meu, claro que cada um vai fazer o seu depois, né, se não tem, mas eu coloquei aqui o que eu considero principal para a gente conseguir definir os riscos que estão ao redor aqui desses, né, os riscos inerentes de cada processo desse, tá? Então, eu coloquei a captação, que a gente já falou um pouquinho, o agendamento, né, a consulta ou avaliação, depende como você chama, o procedimento, o acompanhamento e o pós-venda, que seria aí a fidelização do cliente. E eu e a Débora, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, eu volto a falar um pouquinho aqui do posicionamento em redes sociais, que seria associado ao risco, inicialmente ao risco de imagem, né? Claro, a gente já está hoje com o farmacêutico estéter, ele já está bem estabelecido, né? Mas a gente ainda precisa vencer muitas batalhas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imagem. Não só por ser farmacêutico, mas é aquela história que eu digo, a gente demora anos para construir uma reputação e hoje em dia, por meio da internet e redes sociais, está muito fácil de ser cancelado e perder tudo aquilo que você demorou anos para conquistar. Então, volto a falar disso aqui, que é muito importante, tá? Muito cuidado com as pessoas que você vai se associar, né? Independente se início de clínica ou se já está estabelecido, não buscar parcerias somente baseado em informações financeiras e números de redes sociais, mas procurar se alinhar a pessoas com os mesmos princípios e valores, né? Porque fica muito fácil você se associar, vamos dar o exemplo aqui de influencers, né? É muito comum na nossa área você ter influencers. Eu prefiro trabalhar com pessoas que não têm tanto número de seguidores, às vezes, mas que são pessoas reais, pessoas que valorizam, que têm princípios, do que, às vezes, aquele seguidor que bomba, mas você não sabe o que pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Por quê? Porque você não tem uma proximidade com essa pessoa. Então, muito cuidado na hora de fazer esse tipo de associar a sua imagem, né, com essas pessoas, com essas empresas, porque isso traz um grande risco de imagem. Débora, concorda comigo? Com Vamos trocando certeza, figurinha. Sim, sim, com certeza. Muitas vezes, né, às vezes eu acho válido você treinar a fala, né? Você falar sobre o seu negócio, você expor o seu trabalho, né, de uma forma ética, né, com autorização de imagem dos seus pacientes ali. Eu acho que isso o cliente ele vai comprar de você, ele vai fazer um serviço com você porque ele se identifica com você, porque ele confia no seu trabalho. E se você começa a usar a imagem de influencer simplesmente para captar seguidores, isso queima um pouco, né? Porque vai ver que você está forçando a barra, sabe? Então, você pode até buscar, né, uma pessoa influente que tenha um certo número de seguidores, mas que tenha a ver com o seu negócio, né? Por exemplo, o meu ali, eu posto muitas coisas, além de procedimentos estéticos do que eu faço, né? Falar um pouquinho do meu exemplo, assim, mas eu gosto de frisar muito na qualidade de vida, né? Atividade física, da importância, né, dos nossos hábitos para promover, né, o nosso bem-estar estético também e colocar pessoas assim que linkem com isso é muito mais coerente, né, do que eu colocar, sei lá, uma outra influência simplesmente por número de seguidores, que às vezes está lá no ramo automobilístico, no ramo, enfim, de roupa, ou sei lá, alguma coisa que não linka muito bem. Mas isso é um feeling, né? Você vai sacando isso no decorrer do seu negócio aí, o que mais tem a ver com você, com o seu negócio, com o público que você quer atingir. Isso aí. Eu cito um exemplo aqui, né, que eu achei que eu não me lembro quando foi que aconteceu exatamente, mas eu lembro daquela acho que foi a JBS que pegou o Roberto Carlos para fazer propaganda né, e era de carne, e o Roberto Carlos era vegetariano. Então, assim, um erro grotesco aí, né, de marketing. Então, eu falo sempre para o pessoal o seguinte, às vezes a gente contrata a agência mais cara, a melhor agência, e nem sempre significa que é isso que você vai ter um bom resultado,
né? Às vezes uma agência de marketing menorzinha, ou aquele profissional de marketing que está ali perto de você, que entende o teu estilo de vida, a tua forma de pensar, vai te trazer um resultado e vai te representar melhor do que uma grande empresa, né? Então, isso é muito importante também, um bom alinhamento com o pessoal que cuida do seu marketing, né? Claro que às vezes a gente não vai ter uma empresa, vai começar você mesmo, mas aí você já se alinha com você mesmo, né? Você sabe os seus valores, seus princípios. Mas quando você chega num ponto que precisa ter alguém para cuidar, é muito importante que tenha esse alinhamento, né? Porque o que a gente vê também às vezes é aquele negócio todo padronizado, que não tem a sua cara, não tem a sua pegada. E isso também não traz a segurança do cliente, a segurança do paciente para engajar com você profissional. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu coloquei aqui, ainda relacionado a esse processo de captação, e eu estou falando aqui bem focado em rede social, porque eu acho que é o que pega mais hoje em dia, né, na questão do risco de imagem, estar preparado para a demanda. Hoje em dia a gente tem muito a questão de viralizar, né? Dependendo da rede social. Então, se você fizer algum trabalho específico de marketing, você tem também aí que estar preparado para essa demanda, né? Então, a partir do momento que você põe a sua carinha lá, que você atrai o cliente por lá, você tem que estar preparado para atender esse cliente. Pode acontecer de você ter muitos chamados, se você não tiver apto para responder isso, para atender isso, você já é cancelado já de cara, né? Que as pessoas dizem, posta, mas não me responde. Isso é muito comum, tá, gente? E outra coisa é ter habilidade aí, né? Se não tiver, já procura um terapeuta, porque a partir do momento que você se coloca na rede social, você vai ter haters. Se você não tem, não teve, ainda terá, pode ter certeza. Eu cito sempre que eu trabalho com um procedimento que é bem, vamos dizer assim, chocante, que chama aí a criomodelagem, e a gente coloca ali as fotos e vira e mexe, tem alguém ali me questionando, dizendo que é mentira e tal, e você tem que ter uma super paciência, uma super educação para responder aquela pessoa com elegância e não perder as estribeiras, tá bom? Então, isso também volta aí para a questão do risco de imagem. Vamos passar para o próximo, que eu coloquei aqui ainda no segundo, o agendamento. Basicamente, quais são os riscos aí do agendamento, né, gente? Primeiramente, um sistema certificado e confiável, tá? Eu aconselho você parar, estudar, conhecer vários e ver aquele que vai se adequar melhor à sua situação, como clínico ou como profissional autônomo, tá? E se você tiver alguém para fazer os atendimentos, treinar esses profissionais, porque não adianta você delimitar o risco, saber o processo, não dar treinamento. Treinamento é parte básica, indispensável, né, para você conseguir manter a qualidade do seu atendimento em todas as etapas dos processos aí definidos, e você delimitar aí o que eu diria de pontinhos de segurança no meio desses processos, né? Então, o treinamento, ok. Repetir o treinamento. A cada quanto tempo eu preciso treinar a minha recepcionista? Né? Manter essa dinâmica de estar sempre voltar, olhar para o processo e dizer assim, eu dei o treinamento, ela está conseguindo se manter estável, o treinamento funcionou, ou eu preciso, a cada quanto tempo eu preciso ali dar uma olhada, interferir? Às vezes, muito no dia a dia acontece, muitas ações onde você vai mitigar riscos, né? Porém, você precisa em algum momento parar e ver assim, ok, de quando foi dar treinamento até agora, o que aconteceu, o que a gente precisa reavaliar. Então, isso é muito importante. Coloquei outra coisa. Aquele escama de peixe, né? Quando você tem um Isso, problema. exatamente. Esse daí eu diria que é o mais simples de você conseguir entender o que acontece. Senta com a equipe, né? Coloca lá no espinha de peixe o problema e vai entendendo o que está acontecendo. É o meio, né? São as pessoas, foi o treinamento, você vai delimitando ali e entender aonde que está acontecendo o erro. Daí você senta e refaz o processo, né? A data. E a pessoa que vai atender o telefone, né, que vai responder a mensagem, é importantíssimo. É o teu cartão de visita ali, né? Aquela pessoa que ela recebeu o teu cartão, recebeu a tua chamada ali na rede social, ela está interessada, porque ela entrou em contato, né? Então, como ela é recebida, vai ser muito importante. Então, se a tua recepcionista ali, ela fala, oi, tudo bem?
a pessoa pergunta o valor do procedimento, só responde o valor do procedimento e o assunto encerra, porque você perdeu o cliente. Porque ele tem interesse, né? Tudo bem, ele quer saber o valor, mas você tem que mostrar o valor além do preço, né? Não Exatamente. só o preço do procedimento, qual o benefício que ele está ganhando, né? O porquê que ele tem que te escolher, né? Então, ele fisgou, agora você tem que puxar ele para dentro, né, da clínica. E esse treinamento é importantíssimo. Se não Isso já tiver alguém... Isso define até a tua colocação já no mercado, né, Débora? A forma como você atende, né? Porque Às se vezes mandar um áudio é até mais humano, assim, mais caloroso, sabe? Às vezes a pessoa entrou ali em contato, ela continua com dúvida, manda um áudio para ela, ela vai falar, ah, tá, agora entendi. Tipo, ela se prontificou de me explicar, né, em áudio, não só ficar ali, né, escrevendo de qualquer jeito. Então, é bem Exatamente. importante essa atenção inicial. Ninguém quer ser mais um na multidão, né? Ninguém quer ser um número. Ainda mais na Você estética. conseguir personalizar e responder de uma maneira que a pessoa entenda que a atenção está sendo voltada para ela, melhor. Porque o problema daquele paciente não é só o físico, é o emocional. Ela está te buscando por uma questão emocional. Ela está com, talvez não com a autoestima, né, em alta, ela não está se sentindo bem com alguma coisa, às vezes, né, no trabalho, com a vida pessoal, com o marido, com os filhos, com ela mesma, com ele mesmo, né? A gente tem muitos homens também, mas então ela já está com uma demanda emocional. Então você tratar ela com carinho, né, ou ele com carinho, é o principal, assim, no primeiro momento. Exatamente. Bom, dito isso, eu coloquei ali a confirmação de consulta, né? Para quem você está habituado a fazer confirmação de consulta, a questão da confirmação de consulta eu coloco aqui como risco financeiro. Hoje em dia, desde sempre, né? Tempo é dinheiro. Então, se eu tô com a minha agenda toda preenchida, né? E de repente eu chego aqui para trabalhar e começa a ter vários furos na minha agenda. Ah, cliente não veio, cliente não veio. Isso para mim é uma perda financeira muito grande e me traz um risco financeiro bem grande, né? Então, qual que é o comprometimento do seu cliente com você, né? Nem todo, aqui alguns procedimentos eu cobro avaliação, nem todos eu cobro. Então, quando a gente não cobra avaliação, a pessoa tem uma tendência a não querer dar muito valor. E hoje em dia, eu não sei aí nos outros mercados, mas aqui em Curitiba, o pessoal costuma não cobrar avaliação, né? Então a pessoa ela meio que se sente assim meio livre para dar uma desmarcada assim de última hora. Então a gente fez uma mensagem assim bem personalizada, deixando claro, olha, o atendimento é exclusivo, o horário foi reservado para você, e a gente faz uma confirmação um dia antes. Para quê? Para garantir que aquela pessoa vai vir. Ainda assim a gente tem alguns furinhos, mas é bem menos do que quando não faz. Como é que tu faz aí, Débora? Tu faz confirmação também? Faço a confirmação no dia. De manhã, logo, já mando as mensagens confirmando os horários, porque às vezes no dia a pessoa ainda acordou com uma cólica. O filho tem que levar o filho na escola, ou no médico, né? Então no dia para mim funciona melhor do que um dia antes, sabe? Eu tenho menos desistências, né, cancelamentos, quando eu confirmo no dia da eu percebi aqui a gente, porque o que acontece? Às vezes a gente está com a agenda cheia, a gente sempre faz a confirmação no dia anterior, porque a gente consegue realocar, sabe? Colocar outras clientes no horário. Porque aqui na clínica a gente trabalha em 5, né? Então somos eu e a minha sócia diretores e tem mais as 3 esteticistas. Então o pessoal avisa, sabe? Ah, não vou conseguir amanhã e tal. E normalmente as meninas aqui já têm aquelas clientes fixas, né? Então esse agendamento a confirmação de agendamento do dia anterior para nós funciona bem. Mas assim, até porque que vocês atendem. Pode falar. Desculpa, Carla. Vocês atendem o dia inteiro, né? Desde da manhã. Sim. Na minha clínica é só no período da tarde. Então, para mim, confirmar de manhã, ainda tenho tempo a manhã toda para realocar esses pacientes. Eu atendo da tarde para a noite. Dias que eu saio 10, 11 horas da noite da clínica. Entendi. Mas é isso aí, não tem uma verdade, né? É o que adapta melhor ao teu negócio. Isso aí. Mas confirmar é bem importante. Bem importante. Então, vamos para o próximo. Aí, aqui, a gente chega no
na consulta ou avaliação, eu não sei como que cada um chama, aqui a gente chama de avaliação, né? Então, o que eu diria aqui que são os riscos relacionados a esse momento da avaliação? Primeiro, você não conseguir alinhar a expectativa com o seu cliente. O cliente da estética, ele é um cliente, digamos assim, difícil, tá? Porque ele vem com muita expectativa de resultado, tá? E dificilmente eles entendem que o resultado é progressivo, que é associação de procedimentos, eles querem resultado para ontem. Então, a gente tem que ter muita parcimônia, sentar, conversar muito para conseguir alinhar a expectativa. Porque o que eu vejo assim, você não pode frustrar o seu paciente, tá? Então, eu sempre sou muito sincera, muito realista, né? Claro que com carinho, mas sou muito realista em relação àquilo que eu posso entregar para o meu paciente, cliente, né? E quanto tempo vai demorar esse tratamento. Então, eu sempre coloco assim, quando eu vou conversar com as minhas clientes, que eu coloco, tem duas fases. Uma fase é o tratamento em si, e outra fase é o embelezamento. Nem sempre, durante o tratamento, você vai conseguir o embelezamento imediato. Agora, se você quer partir direto para o embelezamento, tudo bem, a gente pode fazer, tá? Porém, não elimina a questão do tratamento, tá? O que seria aí o tratamento e embelezamento? Embelezamento é aquilo que eu consigo dar um resultado imediato, um resultado rápido. Vamos dar aqui um exemplo de um preenchimento labial, uma toxina botulínica, né? E o tratamento é aquilo que você vai demorar para ter um resultado. Que eu posso dar como exemplo o uso de bioestimuladores, tecnologias como ultrassom microfocado e entre outras, tá? Mas só para deixar claro isso aqui. Esse paciente, e é bom a gente entender que o nosso paciente, quando ele vem procurar a gente, ele tem essa expectativa de resultado, a gente, como profissional, é regido também pelo Código de Defesa do Consumidor. Nós, profissionais injetores, e a parte de cirurgia plástica. Então, a gente tem obrigação de resultado, tá? Então, se o cliente, em algum momento, vier te questionar que não teve resultado, né? Eu diria que esse é um risco muito grande para a gente. Por quê? Porque ele tem que entender qual resultado você, durante a avaliação, se propôs a entregar. Porque se ele não entender qual que é esse resultado, ele pode vir a ter esse questionamento. E como eu acabei de falar, a gente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor também, a gente tem essa obrigação de resultado na estética. Tem né? a obrigação do resultado, mas não tem a obrigação da satisfação do cliente, né? Então, se você tem as provas de imagem ali, né, do antes, do depois, que realmente houve uma mudança, que estava previsto aquilo que você passou para ele que aconteceria, ok. Agora, mas eu não estou satisfeito, não era isso que eu pensei. Aí é outra situação. Aí entra no psicológico, né? Aí é outra situação. Aí cabe a você, né, analisar aquele paciente, né, se você realmente analisar o porquê da insatisfação dele, né, se é uma questão emocional, se realmente não houve entrega do resultado, né? Então, existem pacientes que às vezes não têm resultado, né? E às vezes ele fala assim, minha alimentação é ok, eu tomo tanto de água por dia, isso que aquilo, e o bioestimulador ele funciona muito melhor em pacientes que têm uma qualidade de vida, que dormem bem, né, que tomam bastante água, que têm uma alimentação saudável. Se ele fez, né, um tratamento com bioestimulador e fez tudo o contrário do que ele falou que ia fazer para você, às vezes ele pode não ter resultado. Né? Então, quando tem alguns procedimentos que a gente não garante, não deve garantir, né, esse resultado. Se você garantiu, você vai ter que entregar de alguma forma, né? Aí vai ser negociando com o paciente. É isso aí, por isso que eu faço aquela divisão ali, entendeu? De dizer assim, ó, tratamento e embelezamento. Por exemplo, um preenchimento labial, você entrega o resultado na hora, entendeu? Não tem como, né? Já sai bonito, já melhora na hora. Um bioestimulador, não. Bioestimulador, a pessoa tem que ter a paciência, que vai haver a melhora, você vai ver resultado aí a partir de 60 dias e tal. Então, é sempre bom explicar tudo isso na avaliação, deixar isso muito bem entendido, né? Eu dou sempre também um exemplo, Débora, de pálpebra, sabe? A cliente que chega com a pálpebra já muito caidinha, e daí tem a expectativa de que a gente vai conseguir entregar grandes resultados somente com procedimentos minimamente invasivos. E às vezes a pessoa, na grande maioria, já tem necessidade cirúrgica.
né? Então, eu sou muito clara de dizer assim, olha, eu consigo uma melhora, tá? Porém, acredito que essa melhora não vai ser o suficiente para te deixar satisfeita. Porque o que eu vou conseguir tratar? Com fio, com ultraformer, né? E nada desse tipo de tratamento que eu, dependendo do grau de flacidez, vai entregar um resultado como um tratamento cirúrgico, né? Então, a pessoa, às vezes, vem já puxando ali, querendo arrancar a metade, né, da pele, e a gente sabe que a gente, se não consegue entregar, o melhor é você deixar isso muito claro, né? Porque senão depois você vai ter uma grande frustração, um grande risco aí de ter um problema jurídico. Claro que nem todos vão, né, as vias de fato a esse ponto, mas é o que a gente quer evitar, né? A gente tem que ser o mais claro possível. O ideal é você deixar o paciente confiante, né, de que você está fazendo o melhor para ele, você está agindo com ética, com segurança, né? E num caso assim, já aconteceu comigo, né? De a gente não ver resultado. Aí, por que não deu resultado, né? Foi aquilo que eu falei. Às vezes a qualidade de vida, às vezes o paciente realmente não respondeu ao procedimento. Puxa vida, eu falei para o paciente que iria ter uma melhora, então eu pego um outro tipo de produto, um outro tipo de técnica, vou lá, corrijo aquilo, né? Então você tem que, é aquilo que eu falei, você tem que entregar o resultado. A satisfação do paciente é diferente. Se você mesmo olhou ali e viu que não deu resultado, de alguma forma você vai ter que entregar ou, né, negociar com o paciente. Agora, se existe um resultado, mas ele não ficou satisfeito, aí você tem que alinhar, né, novamente essa expectativa com ele, conversar com ele, falar assim, realmente, gente... Já aconteceu também comigo, de eu ter resultados, mostrar para outras pessoas, falar, gente, olha aqui, não, mas melhorou muito, mas ela falou na minha frente que ela não viu. Mas assim, se a gente for para um juiz, alguma coisa, eu consigo mostrar que houve uma mudança. Então, assim, é muito delicado isso, sabe? E a gente tem que tratar com muito carinho. São pessoas que, às vezes, né, têm problemas emocionais, têm problemas que vão além do nosso âmbito. Então, tem que ter paciência, tem que agir, né, com certeza, com segurança e respaldado, né? Com certeza, então, eu acho que a gente é muito psicóloga, né, nesses momentos, terapeuta. Sim. Aí, complementando aqui, e já aproveitando o gancho aí que a Débora falou, entra a questão do registro das informações, a anamnese inicial, né, preenchida e assinada pelo cliente. Por quê? Eu hoje na clínica eu uso essa anamnese inicial, onde tem várias questões que o paciente já preenche e algumas já põe só sim ou não. Na parte da frente e na parte de trás eu uso para registrar, daí é onde eu registro o relato do paciente. Rotina, hábitos, uso de medicamentos, alergias e outras coisas, tá? Por quê? Porque daí a gente entra nessa questão aí, como a Débora citou. A gente não sabe o estado emocional desse paciente. Então, você tem os fatos, né? Que foi ali o sim ou não, mas você precisa avaliar o outro lado, como ele está emocionalmente, né? O que ele espera, tá. Eu sempre peço para eles me relatarem como que é a sua rotina, né? Como que é o seu dia? Tanto na questão da alimentação, do trabalho, rotina de atividade física, né? E a minha avaliação, ela sempre dura em torno de 1 hora, porque eu gosto de saber a fundo toda essa rotina do paciente. Por quê? É nesse momento que a gente consegue bater o que ele registrou com o que a gente pesca durante a avaliação. E muitas vezes ali eles entram em contradição, tá? E daí é o momento que você consegue perguntar, né? Ah, você não falou que fazia exercício todo dia, né? Porque daí quando relata o dia, daí esquece do exercício. Ah, mas é que às vezes eu não vou todo dia. Ou então, pequenas questões que ele esquece, por exemplo, você pergunta lá se toma alguma coisa e coloca o medicamento, mas esquece a suplementação, às vezes é importante, suplemento também pode interferir. Tem várias questões aí que eu acho importante você sempre correlacionar aquilo que ele te fala, quando você pede para descrever a rotina dele, com aquilo que ele colocou lá nas informações. Nesse momento a gente consegue pescar muita coisa aí, né, Débora? Sim, nós temos uma live gravada anterior a essa, né, da estética, falando sobre a importância da avaliação. Vale muito a pena assistir. Ah, é verdade. Foi a live que fez com a Mai, né? Perfeito. Isso. Aí quem quiser mudar nisso aqui, vai lá ver a live de vocês lá. Eu acho que vale muito a pena, principalmente para quem está começando aí, né?
sobre quando você também deve demitir o paciente, né? Nossa, Quando o perfeito. paciente ele não é apto a fazer o procedimento, que você vai ter dor de cabeça com ele. Você vai fazer o procedimento, não vai ter resultado, ele vai ficar insatisfeito, talvez você tenha que devolver o dinheiro, ou seja, né, perda de tempo, perda de dinheiro. Então, às vezes, não vale a pena pegar um paciente que você sabe que as chances dele não ter o resultado esperado são grandes. Eu já demiti paciente. Tu já demitiu, Débora? Ah, e como é que a gente faz isso, né? A gente fala para o paciente, olha, se você não for numa nutricionista, se você, né, não tirar essa medicação, né, aos poucos lá com o seu acompanhamento médico, a gente não pode fazer, né? Não tem como fazer tomando esses remédios, não tem como fazer no peso que você está, ou, tipo, sem fazer uma inscrição na academia, né? E daí, desse paciente, geralmente você ele não vai voltar, porque para mudar um hábito de vida, mudar um estilo de vida, ele tem que querer, porque na verdade o que ele quer é que você resolva um milagre, né? Você faça um milagre. Não Exato. quer fazer por ele, né? E tem coisas que gostaria de ter uma varinha mágica assim, né? E deixar meus pacientes maravilhosos assim como eles esperam. Mas a gente ainda não chegou, né, nesse grau de evolução científica aí. Então, a gente Verdade. depende muito, né, da disponibilidade do paciente, da conscientização do paciente. Às vezes você fala assim, toma quanto de água? Toma 2 litros de água por dia. Você oferece uma água, o paciente fica 2 horas no tapete com uma sede um copo d'água. Ô, Débora, eu tenho um caso bem legal, que foi um senhor, né? Ele veio e daí ele queria fazer um procedimento específico. Fiz toda a anamnese e ele não tinha indicação nenhuma para fazer o procedimento, porque ele tinha vários problemas de saúde, né? Eu fui muito sincera, eu falei, olha, eu não vou fazer por isso, por isso, por isso, é arriscado, você não tem indicação, né? E daí ele ficou bem chateado no dia, né? Ficou bem chateado, porque ele queria muito e tal, mas aí eu disse, não. E só que daí a gente fica pensando assim, ninguém quer dizer não, né, para o paciente. Mas era uma questão de segurança, não tinha como eu fazer o procedimento nele. E daí eu achei engraçado, porque mesmo eu dizendo não, ele tendo ficado chateado, ele me indicou a filha e a esposa. Então, assim, você demite um paciente para você não fazer, mas nesse caso, eu gerei o que para ele? Confiança, né? Porque eu não fiz algo que poderia ter sido lesivo para ele. E devido a isso, ele mandou a esposa e a filha, as duas fizeram um procedimento e tal. E eu me lembro que na época até achei engraçado, assim, nossa, eu não fiz e ele ainda me mandou, né? Ele saiu daqui chateado porque eu não quis fazer o procedimento nele, ele ainda me mandou a esposa e a filha. Então, é bom porque você gera confiança, né? É claro que ninguém sai demitindo paciente, né? Mas se não houver indicação, se não tiver como, não dá jeitinho, né? Não abre exceção e complicação, né, Débora? Quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos E falar. nesse caso, a gente acaba valorizando o tempo e o dinheiro desse paciente, porque se ele não vai ter resultado, ou se vai colocar a saúde dele em risco, a gente está colocando de qualquer forma ele em primeiro lugar, né? Então ele se sente valorizado, ele se sente respeitado, e com certeza é um paciente que vai te indicar outros profissionais. Outros profissionais não, desculpa, outros clientes. Uma outra coisa, o mesmo funciona quando você, às vezes, tem uma intercorrência, né? Porque ninguém está livre disso, então vamos falar um pouquinho, né? Às vezes a gente tem uma intercorrência, isso também vai entrar nos riscos, mas assim, quando você trata bem o paciente, né? Quando você tem uma intercorrência, resolve aquilo, faz ele entender que foi um evento adverso, ele também assina que ele estaria passível de passar por aquela complicação, como todo procedimento injetável, como todo procedimento estético, você resolve isso da melhor forma possível, ele volta e ainda te indica. Porque ele fala assim, ele pensa assim, se eu tivesse esse problema, né, que eu estava passível de ter com outro profissional que não estivesse apto para resolver, eu estaria ferrado, né? Então, eu estou em boas mãos, então eu vou voltar, eu vou fazer, já confio e vou indicar. Então, é bem importante a gente saber até onde o paciente que a gente pode atender, saber, além de fazer o procedimento, saber resolver. Exatamente, porque se tudo foi feito corretamente, né, Débora? Eu vou falar ali mais para frente dos termos e tal, mas se todo o processo foi feito corretamente, o paciente ele está ciente de que o procedimento tem risco. Tudo que a gente vai fazer tem um determinado grau de risco. O importante é nós estarmos aptos para resolver
da melhor maneira possível, né? Isso a gente chama na área de saúde, hospital, quando a gente trabalha com segurança do paciente, a gente chama de disclosure, que é quando você, é como se você tivesse peito aberto, entendeu? Você conversa sinceramente com o paciente. Se aconteceu uma intercorrência, se aconteceu, ou digamos assim, tenha acontecido um erro, né? A gente precisa conversar abertamente com o paciente, explicar o que aconteceu, né? Para a gente poder ter a confiança do paciente nesse tratamento, né? De que você vai tratar, de que você vai dar sequência ao atendimento dentro daquilo que lhe é cabido, né? E se não estiver no teu âmbito, você vai dar o segmento com outro profissional, digamos que precise aí de uma intervenção médica, de uma intervenção hospitalar, mas que você vai estar junto com o paciente, que você vai fazer aquele acompanhamento até o final, né? Isso é muito importante. Sobre essa questão aqui, Débora, acho que falamos tudo já, né? Quer fazer mais alguma consideração? É isso mesmo, Carla. E é importante também deixar claro para o paciente que qualquer complicação que ele tenha a ter, você é o profissional responsável, né? Você está apto tanto a fazer quanto a resolver, né? E se você julgar necessário um outro profissional, uma outra equipe multidisciplinar para te auxiliar, né, na resolução do caso, é você que vai conduzir isso, né? Exatamente. Porque senão ele amplia uma disputa, né, de mercado aí, às vezes procura um médico, né, para resolver a situação. Aí às vezes o médico, mas deveria ter feito com o médico, não farmacêutico, enfim, ou deveria ter feito com o dentista. Não, e infelizmente eu tenho vários colegas dentistas, médicos, biomédicos, mas infelizmente eu ainda vejo profissionais que não pensam, né, nessa união, não pensam que assim como o outro errou, eu também posso errar, né, e não se une. Exatamente. Então, a gente tem que deixar claro para o paciente que ele está seguro, né, nas suas mãos, e você tem que se sentir seguro fazendo cursos, fazendo só o que você está apto a fazer, o que você tem confiança em fazer, e se você precisar de algum outro profissional, você ter esse coleguismo, né? Assim como eu tenho com a Carla, nós nos formamos. Exatamente. Nos formamos juntas na pós, tenho colegas médicos, tenho colegas dentistas, né, que estão ali me auxiliando. Então, assim, você ter esse coleguismo, né, você ter uma equipe multidisciplinar para te auxiliar e que você também possa auxiliar, porque os teus erros podem ser o erro do outro, né? Você pode evitar outros erros com os erros do outro e você pode compartilhar isso para que os outros evitem, né, os seus próprios erros. Então, é muito importante. É humildade, assim, né, Débora? Humildade. E saber assim, que você é um profissional da saúde e que você precisa dessa equipe multidisciplinar. Exatamente. Então tá, vamos mais para frente. Aqui a gente tinha começado a falar, então, foi um momento que travou, eu acho, né? Que a gente já estava falando sozinho. Eu estava falando em relacionado ao procedimento propriamente dito. Então, o que a gente tem de riscos relacionados ao procedimento? Eu tinha começado a falar da escolha da linha de produtos. Então, quando você vai começar a trabalhar, como que você vai escolher os produtos que você vai trabalhar? Primeiramente, o básico que é ter o registro na Anvisa, né? Às vezes a gente tem produtos aí que são utilizados lá fora, mas que ainda não tem registro na Anvisa, então a gente não deve aí utilizar esses produtos, porque ainda não foi aprovado nacionalmente, tá? Mas o que acontece, às vezes, quando esses produtos são lançados primeiramente lá fora, é até interessante a gente saber o tempo de uso que já tem lá fora, buscar profissionais de referência que tenham utilizado, que você vá ler aí artigos sobre a aplicação desse tipo de, né, desses produtos, para você conseguir definir uma linha de produto segura para você usar, né, que você se sinta seguro, porque como a gente acabou de falar ali, já tem a dificuldade, os processos, os riscos inerentes à aplicação, né, então minimamente a gente precisa se sentir seguro em relação àqueles produtos que a gente vai utilizar nos nossos pacientes. Em relação ainda à linha de produtos, você tem que pensar que você sempre tem que ter um respaldo da empresa, né? Então, tem que ser uma empresa de confiança, que tenha aí uma questão de, a gente até conversou, né, Débora, sobre farmacovigilância, que você consiga reportar caso você tenha alguma queixa relacionada àquele produto em específico, você consiga um contato, você consiga um suporte dessa empresa. Para nós é importante,
porque a gente precisa entregar o resultado, esse resultado muitas vezes depende daquele produto. E daí, você se sentir, não tem nada como você se sentir seguro e estar acostumado com aquela linha de produtos. Então, sempre que você for pensar em colocar um novo produto, que tenha muito estudo, que tenha muito artigo científico, que você tenha aí profissionais de referência que já estão usando, que consigam te dar um auxílio, né? E aí sim você implementa eles na sua rotina. Quer fazer alguma observação aqui, Deb? Ó, hoje em dia você pode comprar esses produtos, né, direto do fabricante. Geralmente o fabricante ele tem um distribuidor, né, distribuidores autorizados. Por quê? O distribuidor autorizado ele vai ter um responsável pelo controle de temperatura, de armazenamento desses produtos. Se esse produto, por exemplo, você compra de um terceiro, esse terceiro põe no carro, leva para viajar, traz para você o produto. Ah, ele parou no posto de gasolina, ficou abaixo do sol lá, o produto desestabilizou e você vai aplicar no seu paciente. Por mais que seja o melhor produto do mercado, ele não vai estar estável. Você não vai ter o resultado, né, esperado, ou enfim, você está colocando, de certa forma, a vida do seu paciente em risco. Então, a procedência do produto que você está comprando tem que ser direta, né? Direta do distribuidor, direta do fabricante, e de empresas confiáveis, né? Eu acho que isso é bem importante. Aí eu coloquei ali, gente, que eu nem vou me aprofundar nisso, porque eu considero que estamos lidando com farmacêutico, então, controle de validade e temperatura é o básico, né? Vou falar um pouquinho mais aqui sobre a esterilização, que eu acho que é um processo mais complicado, que às vezes, dentro da estética, o pessoal não dá muita importância a algumas situações, tá? Então, assim, hoje em dia, a gente sabe que para você ter um processo de esterilização dentro de um local, esse processo ele tem que estar muito bem estabelecido, você precisa ter os registros. Se você faz lá com autoclave, você tem que ter o registro, né? Eu nem me lembro mais direito como são esses registros, mas eu me lembro que existe todo um processinho que você vai ter que ter as ampolinhas lá do... Meu Deus, esqueci o nome da ampola, Débora, me ajude. Teste biológico, né? O teste biológico para você colocar lá na estufa, ver, ou então a fita de autoclavação, tem que registrar a data certinho, que hora começou, tem todo um processo. E às vezes você não tem nem ninguém para fazer esse processo, nem espaço dentro da empresa para fazer esse processo. Eu aqui na clínica, eu trabalho com uma empresa terceirizada, né? Então as meninas aqui, elas usam, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? O peeling de diamante, que tem aquela ponteira diamantada que você passa no rosto da pessoa. Como aquilo ali causa uma lesão, entra em contato, a gente manda esterilizar. Elas fazem a lavagem aqui, acondicionam num pote lá específico e o pessoal terceirizado passa aqui semanalmente para fazer esse processo de esterilização. Então, é feito um processo de esterilização a óxido de etileno, é isso, e chega para mim esse material prontinho. Então, você tem que estar aí pronto, né, preparado. Se você não vai conseguir ter esse espaço dentro da clínica para realizar a esterilização desses materiais, você pode terceirizar, né? Só que daí você vai ter que ter mais material para estar mandando para essa empresa, né? Enquanto você trabalha, você está com material esterilizado e fazendo o rodízio desse material. Mas isso é bem importante e às vezes é esquecido ou só se faz naqueles procedimentos, por exemplo, em materiais como tesouras, pinças, essas coisas, tá bom? Alguma colocação aqui, Débora? Não, tá perfeito, Carla. Beleza, então vamos para os TECLs, então. Os TECLs, gente, são os termos de consentimento livres e esclarecidos, que são aqueles terminhos que a gente tem lá específico para cada tipo de procedimento. Então, quando o paciente chega na clínica, eu já vou falar aqui, ó, do TECL e do contrato, né? Aqui a gente está falando diretamente de risco jurídico, tá? Os termos de consentimentos, eles têm que ser feitos a cada visita da pessoa na clínica e a cada procedimento. Eu não posso, eu fiz o procedimento uma vez, já tem um termo, por exemplo, de bioestimulador, vale para sempre? Não. Cada vez que o paciente vem, você tem que fazer o termo. O paciente tem que ler esse termo de consentimento, tá? Funciona igual no âmbito hospitalar, o paciente tem que ter o tempo de ler o termo antes de realizar o procedimento. Tá? O que eu costumo fazer hoje? A pessoa, quando chega aqui, ela já está certa que ela vai fazer um procedimento, lá na recepção mesmo, as meninas já vão fazer o contrato e entregar o termo de consentimento. Esse termo, as meninas vão orientar assim, eu preciso que você leia
rubrique cada parágrafo, né? Já tem um espacinho ali normalmente, e assine atrás, coloque data, tudo certinho. Quando ela chega aqui para mim, eu já estou considerando que ela leu e já está assinado. Então, eu vou dizer para ela assim: você tem alguma pergunta em relação ao procedimento, algo que você não entendeu no termo? Aí eu esclareço. Se não tem, tá tudo certo, a gente pode seguir para o procedimento. Mas é muito importante esse processo. Por quê? Porque sempre quando você chegar ao ponto de estar na frente de um juiz, né, o cliente paciente, ele é sempre hipossuficiente. Então, a prova do ônus, ela é sempre minha. Eu vou ter que provar que ela leu o termo, que ela entendia os riscos, né, que ela assinou com consciência e tal. Então, por exemplo, lá na recepção a gente tem câmeras, então eu consigo resgatar as imagens das câmeras e ver que a cliente estava lá, preenchendo a anamnese, lendo o termo, assinou e tal. Nem todo mundo vai ter isso, mas se você consegue provar, tá, que no seu processo você sempre faz isso, que isso é uma sistemática do seu atendimento, tá, você tem chances maiores, né, frente a quem não tem esse processo estabelecido. Então, isso é muito importante para a nossa segurança jurídica, tá? Porque tem muito paciente que faz, está sabendo do risco e tal, mas muitas vezes já vem mal intencionado. Quando ele percebe que você tem essa prática muito bem estabelecida, ele já é desestimulado. Se ele estava pensando em fazer algo ali para te sacanear, ele já não vai ter tanto estímulo, já vai pensar assim, aqui não rola, né? Porque tem muito lugar que a gente sabe que vai fazendo assim, né? Então, é importante para a gente garantir a nossa segurança, ter muita atenção nessa parte do contrato e dos termos de consentimento livres e esclarecidos, tá bom? Débora, alguma observação? Você falou em processo, né? Acho que um terminho que é bem comum aí que os farmacêuticos vão entender é POP, né? Fazer o POP do atendimento, né? Do fluxo do paciente dentro da clínica, Exatamente. né? Abrangendo aí todos esses passo a passo, né? E você tendo isso, né? Ali autorizado, assinado, liberado, né? Você apresenta isso para qualquer tribunal, ele vai entender que você agiu dentro, né, da segurança. Exato. Aí aqui fica também o registro fotográfico padronizado, né, que é aquilo que a gente até citou lá antes. Não me lembro qual assunto que a gente estava falando. Acho que era do resultado, né, Débora, que a gente colocou, que a gente mostra. O resultado e a satisfação, né, que é uma diferença entre você entregar o resultado e o paciente ficar satisfeito. Exatamente. Aí é uma questão de expectativa, né? Por isso a importância do registro fotográfico. O registro fotográfico, né, as fotos, elas são tão importantes para te defender, né, no caso, uma questão jurídica, quanto para nessas questões que a Débora colocou aí de resultado, para você mostrar que, olha, teve resultado. Não foi, de repente, tão satisfatório como você gostaria, mas foi entregue o resultado, né? E daí a gente fala aqui também, você procurar sempre, quando você for fazer as fotos, você procurar manter o mesmo padrão, né? Porque muita gente pergunta: pode postar foto de antes e depois? Pode. A gente tem até um artigo, deixa eu ver aqui se eu acho. Eu pedi para a Maria Fernanda, deve estar aqui no grupo, só um pouquinho. Ela é da ética, né? Falando em Maria Fernanda, não percam a próxima live. Ela vai falar próxima é do quê? Sobre a ética. Ela é bem entendedora dessa parte aí de resolução. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo que ela mandou. Tá, não achei, mas enfim, depois a gente pede para colocar aí em algum lugar no vídeo. Que fala sobre o uso de imagens, né? A gente pode sim postar antes e depois, mas esses antes e depois, eles têm que ser, vamos dizer assim, confiáveis. Você não pode querer enganar teu cliente, né? Mudar a luz, cuidar para fazer com o mesmo, se foi com o celular, fazer com o mesmo celular, a mesma posição, o mesmo fundo. Ele tem que ser o máximo fidedigno possível, né? Que você não tente enrolar aí, não, sem filtro, né? Porque não adianta colocar um antes sem filtro e um depois com filtro. Então, tem que ter todos esses cuidados aí. Desde que você tenha todos esses cuidados, e, se não me engano, tem uma frasezinha que a gente tem que colocar lá junto, né?
falando que cada pessoa tem um resultado individual, conforme fisiologia e tal, você pode sim postar os antes e depois, tá? Outra coisa que a gente tem que se atentar é quanto ao armazenamento dessas imagens, tá? E a autorização para postagem desses antes e depois. Muitas pessoas já colocam diretamente lá no termo de consentimento, né? Por exemplo, vou fazer um bioestimulador ou um preenchedor. Lá no final do meu consentimento já tem lá, autoriza postar as imagens ou para uso científico, A pessoa normalmente já preenche ali um sim ou um não. Eu hoje, mesmo a pessoa, no meu tem isso, e mesmo a pessoa preenchendo ali que sim, sempre quando o marketing me pede lá, ó, tá liberado, eu mando uma mensagem no WhatsApp da pessoa e digo, você me autoriza a postar esse teu antes e depois? E mando exatamente o antes e depois que vai ser postado para aquela pessoa. Se ela autorizar ali, né, eu peço, me responde só com sim ou não, aí eu libero para o pessoal do marketing. Por quê? Porque eu gosto de estar bem tranquila em relação a isso, né? A gente tem tanto cuidado com tudo, daí vai, às vezes, se queimar, né, por uma coisa tão pequena, assim, não tem necessidade. Então, manda ali a imagem e a pessoa autoriza, tá? Em relação ao armazenamento das imagens, como que você vai armazenar essas fotos? Qual segurança você dá para essas imagens? A gente sabe hoje tem tanto, pessoal hackeia celular, hackeia Instagram, hackeia tudo, né? Então, você tem que pensar aí como que você vai minimamente garantir a segurança dessas imagens, tá? Se você vai deixar na nuvem, se o celular que você usa, a gente tem que pensar até no celular. A gente sabe que o iOS, né, o sistema do iPhone é um pouquinho mais seguro que o do Android, mas enfim, quando eles querem hackear, eles dão um jeito. Eu uso Android, mas eu uso o antivírus no celular, eu uso o antivírus no computador, eu sou bem neurótica com essa questão da segurança. Mas a gente tem que cuidar aí, né, para não usar sistemas que não deixem a gente se sentir muito seguro e é onde você vai armazenar essas fotos, porque vai que você tem um celular hackeado e tá lá a foto dos seus pacientes, às vezes, né, de roupa íntima ou fazendo careta, que é muito comum, né, Débora, no Botox, ter paciente fazendo careta, e daí, o que você faz se houver, né, um vazamento dessas imagens? É um risco jurídico absurdo, então a gente tem que estar muito ligado aí nessa questão, tá? Para quem está começando, é importante comprar um celular só para um celular ou uma câmera só para isso. Porque senão você está lá na praia tirando foto tua, daí daqui a pouco você mistura com as fotos dos seus pacientes, daí você dá na mão de uma criança para tirar foto, daqui a pouco, né? Esses arquivos às vezes até se perdem. E é um registro que você tem que ter, em algum lugar tem que ser guardado ali muito bem seguro, né? Então, tem um celular, uma câmera, né, um computador, um device ali só para o teu profissional. Exatamente. Eu citei aqui, gente, mas eu não vou me aprofundar nisso, porque eu acho que isso é assunto só para uma live e é uma live com advogado, que é o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, você tem que estar ciente do quê? Que se em algum momento o paciente te pedir os dados que você tem dele, você tem que estar apto a entregar tudo que você reuniu de dados desse paciente. O sistema que eu uso hoje aqui na clínica, ele já tem uma adaptação dessa questão, então hoje se a minha paciente quiser saber o que eu tenho de dados dela, já tem como tirar um relatório, ó, tá aqui, é isso. E a forma como a gente gerencia esses dados. Então, eu não me preocupo muito com isso, porque está tudo dentro desse sistema e esse sistema tem uma certificação deles própria para o cuidado mínimo com a gestão desses dados dos meus clientes, né? Tem toda a questão de senha, que você tem que estar atento, né? Você passa a senha para os seus funcionários, você tem que ter um login individual, uma senha individual, para você conseguir aí, houve um furo de dados, qual foi o usuário? E você pode daí penalizar aquela pessoa, né? Por isso. A gente vê muito isso, clínica de estética até que não vê muito, mas a gente vê muito isso em hospital, né? Você ter lá um famoso que foi internado, por exemplo, né? E daí você vazar alguma informação para a imprensa. Então, a gente consegue ter todo esse rastreio de saber, né, qual foi o login, qual foi o usuário, isso daí é bem importante também, tá? Mas esse é um assunto bem complexo, não vou entrar nisso aí. Outra questão são as emergências, né? Então, assim, a gente sabe que a gente faz o melhor para atender o cliente aqui, mas independente do que tu fizer, pode ocorrer uma emergência dentro do teu consultório. Se ocorrer essa emergência, você está apto a atender esse paciente, né? A gente tem aí as questões
de desmaio, paciente que vem para a clínica, às vezes não se alimentou direito, tem né, passa mal, uma hipotensão postural, essas coisas. Até que ponto você vai intervir, até que ponto você não vai intervir. Tudo isso você precisa estar muito consciente. Eu trabalho como hoje. Claro, algumas coisas a gente consegue detectar, né? Perguntando para o paciente se alimentou, aí às vezes fica muito tempo deitada, vai levantar, tem uma tontura, sensação de desmaio. A gente consegue aí aferir uma pressão, ver se baixou a pressão. Mas tem que estar atento para identificar, por exemplo, uma reação alérgica. Você está fazendo um procedimento e o paciente vem a ter uma reação alérgica, né? Como que você está preparado para atender? Você vai aplicar produto? Você vai reverter? Não é o mais indicado. É o indicado você ter alguém para fazer o socorro. Ah, você vai depender de SAMU? O SAMU nem sempre vai chegar rápido. Eu trabalho com uma empresa terceirizada de emergência, então se hoje eu identificar uma reação anafilática, um choque, alguma coisa, eu não vou pensar duas vezes, eu vou acionar a emergência, para eles estarem aqui em 5 minutos para fazer o primeiro atendimento desse paciente e aí sim encaminhar para o hospital. Mas, o que eu queria deixar aqui para vocês entenderem? É uma coisa que acontece muito, não é para acontecer muito, mas se acontecer, o risco de imagem é muito grande, principalmente para a gente, que está aí na luta ainda para estabilizar o nosso espaço dentro da estética, né? Então, assim, é aquilo que eu falei para vocês lá no começo, a gente demora anos para construir uma imagem, aí, de repente, o paciente vem aqui, teve uma reação alérgica na cadeira e você não soube conduzir, você não soube... você não tinha a estrutura para atender aquele paciente, socorrer, encaminhar e dar tudo certo. E daí? Como que isso vai ser noticiado? Como que isso vai aparecer? A gente tem vários exemplos na mídia, né? Não estou falando só de farmacêutica, é farmacêutica, é biomédica, é médico, todo mundo entra nesse bolo aí, né? E a gente tem vários exemplos da negligência perante um acontecimento de emergência, né? Que ou a pessoa estava em um lugar que não era adequado, ou a pessoa não tinha capacidade de resolver, não tinha uma emergência, ficou dependendo de SAMU, ou teve que botar dentro do carro e levar no hospital. A gente sabe que não é a mesma coisa. Se você tem uma empresa de emergência contratada, né, para essas situações, a pessoa vai de ambulância, vai chegar no hospital, vai ter um atendimento rápido. Agora, imagina você ter que colocar esse paciente dentro do carro, né? Chegar no hospital, você não vai ter o mesmo atendimento igual chegando uma ambulância, né? Então, você tem que pensar em tudo isso aí. Vale a pena, né? O que não vale a pena? O que eu faço, o que eu não faço? Vocês têm que ter isso em mente, tá? É bem importante. Falar alguma coisa aqui, Débora? Sim, inclusive ter um processo, né, para isso, ter um POP para isso, né? Também. Em caso de alergia, o risco mais grave que a gente pode ter na clínica é cegueira. Já existem cursos e aulas só sobre isso, né? Como resolver. Você consegue resolver em até 10 minutos. Passou de 10 minutos, você deixa o paciente cego, né? Então, nesses 10 minutos, o que pode ser feito? Né? Então, tem que ter um procedimento para isso, a equipe tem que estar alinhada para isso. Você tem que saber qual é o hospital de olhos mais próximo ali também. Então, isso também é um tema, assim, para uma aula só disso, né? Só de percorrer. Isso. Mas é aquela coisa, né? Não adianta aprender a fazer o melhor botox, o melhor preenchimento e não saber resolver, saber o que é o pior que pode acontecer, né, desses procedimentos e como você vai resolver. É difícil, como a Carla falou, é bem difícil acontecer se você age com segurança. Mas se acontecer, é uma vez só, né? Então, muitas vezes acabar com a tua carreira e, enfim. Exatamente. Uma cegueira é um assunto bem sério mesmo. Então, a gente tem que evitar, a gente tem que agir da melhor forma, porque se você fez tudo que estava ao seu alcance para salvar aquele paciente, você está respaldado, você está resguardado. Agora, se você não fez, se o juiz vê que você agiu com negligência, acabou. Já era, né? É uma vez só. Isso aí. E aí aqui eu coloquei o outro passo seguinte, que seria o acompanhamento, né? Eu sempre falo que, assim, os meus clientes, quando eu atendo, que eu faço o procedimento injetável, né? Todos eles têm o meu contato, além do contato da clínica. Por quê? Porque eu, Carla, sou assim e me sinto segura dessa forma. Né? Então, eu sei que o cliente, às vezes, até a gente estava conversando, né, Débora? Tem cliente que fica quietinho, né? Que não se manifesta. E a gente pede, às vezes, faz um procedimento, por exemplo, e pede para o cliente mandar foto. Eu sempre peço para me mandar foto, para eu ir acompanhando. Aprendi isso com a minha sócia,
Carla, pede foto, vai acompanhando e tal. Aí a gente fica mais tranquila, a gente fica mais segura, porque se você identificar algo, você já consegue atuar mais rapidamente, né? E nem sempre o cliente ele vai te relatar. Mesmo que você fale, coloca no termo, né? Diz, ó, se tu sentir dor aguda, assim, tu me avisa, entre em contato. Às vezes ele fica quieto, né? Tem Ou vai... paciente que é muito bonzinho, né? Às vezes, não queria te incomodar porque era domingo. Exato. E essa bondade é perigosa, né? Porque às vezes prejudica em vez de... Então, ou vai lá e toma um remedinho, né? Ah, tava doendo, mas daí eu tomei e passou. Né? Então, o acompanhamento também é a mesma questão do risco de você ter aí, né, a imagem, né? Aqui entra a mesma coisa, o risco de imagem, o risco jurídico, tá? Então, passe o telefone para o paciente, tenha um contato com seus pacientes, naqueles, defina quais procedimentos você acha que vale a pena dar esse contato, porque é bem importante. Isso faz parte do pós-venda, chegou ali, ó. Faz parte do pós-venda também. Isso fideliza, né? O paciente, ele vê que você atendeu ele, né? Fez o procedimento e depois ainda o acompanhou, né? Ele não tá com aquele inchaço, aquela dor sozinho, né? Você tá ali, ó, qualquer coisa eu tô aqui. Os pacientes dão muito valor. Exatamente. A Débora já falou aí que isso é fidelização, né? Sempre que você mostrar que aquele paciente é especial, que você está cuidando dele, que você não bota ele num bolo, que ele não é só mais um na multidão, você com certeza ele vai te reconhecer por isso, tá? E aqui no pós-venda eu coloco esse aviso, cuidado para não se tornar inconveniente. Por quê? Porque eu vejo assim, eu estou sempre investigando, então eu tenho aí contatos de outras clínicas tal, e às vezes eu me sinto invadida de tanta mensagem que eu recebo. Né? Então, cuidado com essa questão, né, do pós-venda, porque nem sempre é o pós-venda. O pós-venda é você ver o que aconteceu com o cliente, se ele está satisfeito, você faz umas perguntas, conversa, ok. Agora você ficar empurrando, né? É promoção, não sei o que, isso não é pós-venda, gente. Isso aí é inconveniência, tá? Você está, às vezes, incomodando. Nem todo cliente vai gostar de ficar recebendo mensagem o tempo todo, né? Uma coisa é você mandar uma mensagem lá, oi, fulana, pessoa sabendo que você está falando com ela. Oi, fulana, tudo bem? Eu vi aqui que a sua toxina botulínica está vencendo. É uma coisa, né? Agora, ficar mandando promoção, mandando mensagem, né? Cuidado aí para não chegar no ponto de se tornar inconveniente. Faça mesmo só o pós-venda. Queira saber realmente a fundo daquela pessoa como ela está se sentindo no pós, tá? É isso, Débora? É isso mesmo. É isso mesmo. O que assim, sobre a minha experiência, né? O que eu faço? Por exemplo, tem procedimentos que são recorrentes, como a toxina botulínica, um preenchimento labial, um bioestimulador de colágeno. Então, quando está chegando próximo ali da data, que você sabe que aquele paciente, né, poderia estar fazendo novamente para garantir, né, aquele resultado que ele teve, que ele gostou, entra em contato, né, fala assim, já se passaram 6 meses, ou já se passou um ano, né, do seu último preenchimento de olheira, enfim, como está, né, o que você achou, né, dessa experiência? Aí ele vai te responder e tal, né, e sutilmente você vai trazer ele novamente para refazer aquele procedimento. Quando você começa a jogar muita promoção diretamente no WhatsApp dele, chega uma hora que ele não vai mais ver. Às vezes você quer falar com ele sobre um assunto que é pertinente, que é interessante para ele, mas ele, de novo, tipo, nem olha, nem abre, né? Então, assim, promoção, né, essas coisas assim, tem que ser feito através de outros canais, né? Através de Google, Isso, através né? de... Isso aí. Bom, gente, já chegamos aqui ao último item, né? O item 6. Isso aqui foi um resumo. Esse assunto é extremamente complexo, dá para a gente ficar conversando horas, mas a gente já está com 1h30 de live e eu acho que mais do que isso também já cansa, né? O ser humano tem um limite de tempo para prestar atenção nos assuntos. Eu adorei estar aqui. Porque, pelo menos para mim, não cansa porque eu amo esse mundo e tudo mais, mas eu acho que cansa Mas assim. quem vai assistir, às vezes fica cansativo, né? Melhor dividir em partes. Dividir em partes. Esse ano vai ter bastante curso aí, o CRF Paraná está promovendo, a coordenadora Maiara conseguiu aí
não sei se eu podia falar, né? Mas enfim, Vamos a falar. gente vai ter bastante curso na área da estética, tá? Vai ser um por mês? Vai ser um por mês. Ai, meu Deus, não sei se eu falei demais, mas é isso aí. Mayara, Gente, a Mayara conquistou aí, junto com toda a organização, e todo o pessoal do CRF. Temos, né, bastante farmacêuticos interessados. Ano passado nós fizemos 3 cursos, né, foi muito bacana, tivemos bastante aderência, bastante participantes, e esse ano pretendemos aí cada vez estar mais atuantes e estética. Obrigada, pessoal, então, que está aí assistindo com a gente, que acompanhou a live, vai ficar gravada. Eu acho que agora a gente vai para as perguntas. Eu deixei essa frase aqui de final, que a estrada para o sucesso está sempre em construção, que eu acho que tem muito a ver com o gerenciamento de risco. Você tem que estar sempre olhando, sempre prestando atenção, sempre revisitando processos, entendendo que é um processo em movimento. Né? Não adianta você fazer uma vez, estabeleci, é isso, acabou. Não, não é isso. Você tem que estar sempre revisitando. Deixa eu fechar. Do farmacêutico, isso, né? É uma Oi? responsabilidade do farmacêutico, isso, do responsável técnico e de quem está no procedimento, então. Exatamente. Deixa eu parar a apresentação aqui. E agora, como que a gente chama? Eu acho que ela ia mandar se tinha alguma pergunta. Vamos ver. Bom, ela disse que não tem pergunta no chat. Bom, se surgir pergunta depois, o pessoal manda para a gente responde. Feito, então, acho que a gente explicou tudo muito certo. Carla, muito obrigada a todos que assistiram. Ficamos aqui à disposição para subsequentes dúvidas. É isso aí. Obrigada, então, pessoal. Tchau, tchau.